Olha a importância do ambiente. É. A ambiência, né, onde você está, com quem você está. A palavra de Deus diz assim: "Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és". Não é um amigo teu que vai te mudar, ele só vai fazer você aflorar que você é. Só é a mesma coisa, né, abrindo parênteses, com dinheiro, né. "Ah, Sim, o dinheiro muda as pessoas", não não, muda o não, não, dinheiro, só potencializa só aquilo que ela já potencializa tem aquilo dentro. que ela já tem. Então meu ex-marido, ele se tornou extremamente tóxico, extremamente abusivo. Era comigo, nós temos 2 filhos, era comigo, era com nossos filhos. Palavras malditas, eu ouvia palavras como: "Quem é você? Você não é nada, você não é ninguém, até as roupas que você veste, sou eu quem compro". Então, quando você escuta esse tipo de palavra, você se sente um lixo. Só que eu não me sentia um lixo. O que é que eu pensava? Eu dizia: "Observe a minha consciência", eu já estava estudando a lei da atração, a expansão da consciência, o culto, Proctor e por aí vai. Eu pensava assim: "Por que ele fala isso? Eu não sou isso. O que tem dentro dele que faz com que ele tenha coragem de me dizer tudo isso?". E às vezes eu olhava para ele com um sentimento de pena, eu sentia muita dentro de mim, é um sentimento meu, eu sentia pena de deixá-lo e ele se jogar de vez naquela vida de vícios. Eu sentia como se eu fosse responsável por ele. Só que eu Peso, entendi, ao longo do tempo, que ninguém salva ninguém. só ninguém. Houve um que carregou as dores do mundo, Sim. só esse, mas ninguém tem que carregar. Quando eu entendi isso, eu passei a mudar. Então, assim, eu vivi um casamento de quase 23 anos, corroído por mágoas, dores, muita traição, muita, muita, muita humilhação, muita palavra maldita. Eu não tinha paz, meu amigo, nem para almoçar. E muitas vezes eu preferi estar no meu trabalho do que estar em casa, almoçando na companhia de meu esposo. Trabalhar para mim era um oásis. Vou fazer uma pergunta, você tá aqui, é uma mulher empoderada, feliz, eu acredito que você saiu desse Sim, relacionamento, resolveu isso. sim, E sim, sim, agora sim. vem a pergunta, por que que eu sempre gosto de fazer algumas perguntas? Porque quem nos assiste, às vezes a pessoa não tem coragem, mas talvez ela tá passando pela mesma situação, ou talvez Verdade, até pior e as pessoas perto não sabem o que está é acontecendo. verdade. Então eu quero te pedir, né, pensando nessas pessoas, como que foi pra você sair disso que você tá me contando pra chegar onde você chegou hoje? Essa jornada que eu passei na minha vida, ela foi uma experiência, por um lado, dolorosa, mas também me fez crescer muito, me fez eu aprender, porque quando eu passo por experiência como essa com o meu ex-marido, eh, eu preciso aprender alguma coisa. O que eu aprendi? Então eu comecei a avaliar, por que que ele faz isso? E aí eu volto e começo a analisar, de onde ele veio, a família dele, a educação que ele recebeu ou que ele deixou de receber. E aí eu entendo que tudo aquilo que ele faz, ele só está vomitando as próprias dores. Não sou eu, nunca fui eu. O problema nunca fui eu. Eram as dores dele que eram tão grandes, os sofrimentos. Ele teve uma vida muito difícil na infância, não teve pai, foi criado pela mãe, trabalhou desde pequeno, teve uma vida muito Eu miserável. vou abrir mais um Sim, parênteses, vá. mas eu vou perguntar, por algum momento, talvez você já tinha coisa você chegou a pensar que você é do problema da situação? Nunca, Nunca. nunca. Na verdade, eu sentia, eu nunca falei sobre isso. Eu sentia muita pena dele. Mas como Agora eu achava que ele era responsabilidade minha. entendendo desse assunto, existe pessoas que pensam que não têm essa consciência, que acha que realmente o problema é ela? Sim, sim. A questão é, quando a pessoa tem baixa autoestima, que não era o meu caso, ela vai pensar que o problema é ela, que ela é pequena, que ninguém vai amá-la. Ninguém vai te amar como eu. Você nunca vai encontrar um homem como eu. Eu me lembro que meu ex-marido, ele dizia assim, nos últimos meses do nosso casamento, ele dizia assim: "Um dia você vai encontrar um homem que bata na tua cara, porque eu sou muito homem, eu nunca te bati. Mas você ainda vai encontrar alguém que bata na tua cara". E olha o peso da palavra, porque muitas vezes uma palavra, ela dói muito mais do que um tapa. Eu nunca recebi um tapa no rosto, mas os tapas que eu recebi na minha alma eram enormes. Mesmo sabendo que você não é daquilo, você Não, tinha não, apenas eu consciência. sentia muita pena dele. Eu achava que eu tinha a obrigação de carregar aquilo. Olha, aí vem a questão da crença. A gente vai entrar aqui na questão de duas questões importantes: crença e padrão familiar.
de comportamento. São 2 coisas importantes que tem nesse relacionamento que eu tinha. Primeiro a questão da crença religiosa. Eu não me casei por amor. Eu casei porque eu estava grávida. Eu não amava ele. Eu passei muito tempo, eu passei pelo menos os primeiros 5 anos para mim, eu não vou dizer que foi uma tortura, porque fisicamente, aquela coisa física, eu gostava dele, né, era legal, mas eu passei muito tempo chorando comigo mesma sozinha, porque eu não amava. Foi a partir do 5º ano que eu passei a gostar dele. Então, só que eu tinha aquela crença de: "Você se desvirginou, na minha cidade era assim, naquela época era assim, você deixou de ser virgem, então você é puta". Forte. Forte, né. Muitas pessoas, muitas mulheres passaram por isso. Quando se desvirginou, pai e mãe colocam para fora de casa, o que era comum na minha cidade, coloca para fora de casa, porque agora você família. Então já Então, começa dentro da própria começa casa. dentro da própria casa. Porque tudo isso que a gente aprende, esses padrões, esses comportamentos, essas crenças, é ali, é no seio da nossa família que a gente aprende. A Uhum. gente vem desde a infância ouvindo. Minha mãe dizia: "Se uma filha não for mais moça", que significa não é mais virgem, "eu boto pra fora vagabunda". Esse é um grande desafio e infelizmente existe isso. Sim, A gente ninguém tá dizendo que tem que ir lá errar e fazer o que sim, for, sim, sim. mas geralmente quando a pessoa erra, Erra. ao invés de ser o momento que ela mais precisa de ajuda, é o momento que as pessoas mais chuta para longe. Esse é o momento E que ela esse é vai o ser momento mais crucificada. perigoso. Não vou entrar talvez nesse assunto, mas da pessoa ir pra uma depressão, até mesmo um suicídio. Porque Exatamente. assim, caraca, eu errei. Não é para passar a mão na cabeça, mas aquela pessoa tá ali, ela precisa de ajuda. Precisa de E ajuda. infelizmente os amigos, a família, nesse momento que ela mais precisa, às vezes é o momento que ela mais joga. Exatamente. O pai dos meus filhos, na época, ele não trabalhava, tinha uma vida meio torta. Eu já trabalhava, sempre trabalhei desde nova, eu já trabalhava e no início do meu casamento era eu que sustentava a minha família. Eu era a mulher e o homem da casa. Ele que sustentava meu marido. Não Olha que interessante, quando anos depois ele diz assim: "Até a roupa que tu veste sou eu que compro". Cara, eu não é passei anos verdade. sustentando o meu marido. E tem muitas mulheres que passam por isso. E homem tem que fazer papel de homem, e mulher papel de mulher. E eu ia Exatamente. trabalhar, ele ficava em casa tomando conta do filho. E meu primeiro filho, meu segundo filho, ele nasceu com hidrocefalia. É um outro caso que eu vou te contar depois, é um outro milagre da vida que Deus me deu. Minha vida é cheia de milagres. Nossa, A graças. minha fé em Deus é imensa. A minha vida, ela é cheia de milagres. O que fez você querer trazer isso para outras pessoas? Ah, sim, sim, perfeito, perfeito. Então vamos lá, quando eu começo a estudar a lei da atração, quando eu começo a estudar física quântica, professor Hélio Couto, que meu primeiro mentor foi o professor Couto, eu pedi a minha primeira ressonância harmônica depois de estudar por 1 ano o caminho das palestras e os livros, né. E no primeiro mês eu comecei a chorar sozinha, eu dizia assim: "Meu Deus, por que eu tô com esse homem? Por que eu tô vivendo isso?". Eu nunca dependi financeiramente dele, nunca. Eu sempre fui uma mulher independente, sempre ganhei mais do que ele. Já começa por aí, sempre. Por que eu tô nisso? E eu comecei a entender, ele não é uma cruz que eu tenho que carregar. Então eu comecei a orar. Foi desvendando, foi Sim, tirando as escamas, eu eu mergulhei em mim mesma. Autoconhecimento é tudo. Quando você se conhece, você se liberta. Conhecereis a verdade é e a verdade, verdade vos liberta. libertará. Então eu Exatamente. passei a conhecer a mim mesma e entender que eu não era obrigada a ficar naquilo. A entender que eu sou autor da minha própria história. Sou eu quem tem uma caneta para escrever a minha história de vida. E eu sou o autor, na minha vida eu tenho 2 papéis, autor e personagem principal. Sou eu quem escrevo e sou eu quem tenho que estar no centro, não mais os outros. Perfeito. Eu nasci para servir, eu nasci também para ser servida, eu nasci para me amar, eu nasci para ser feliz. Excelente. E aí quando eu passo a ter essa consciência disso, eu comecei a orar. Aí entra a lei da atração. Eu comecei a fazer algumas práticas da lei da atração e eu comecei a pedir que Deus desse ao meu ex-marido uma mulher que fosse boa o bastante para que ele tivesse coragem de ir embora. Porque naquele período ele me ameaçava de me matar. Ele dizia: "Eu vou Ficou cortar a tua". pior ainda. Ficou pior, porque ele passou a os vícios estavam, assim, muito abusivos. E ele dizia: "Eu vou cortar a tua cara de facão". E o ciúme já começou a ser excessivo. Eu sempre fui uma mulher muito honesta, muito decente. Eu fui em vários lugares nesse Brasil, fiz curso em vários lugares, e quando dava noite eu ficava num apartamento. Eu nunca descia para sair com os outros, para confraternizar, para comemorar, porque eu era mulher casada, eu tinha que ter aquele padrão ali, na minha mente. E interessante, ó, que ele me ligava e eu dizia: "Oh, meu Deus, como ele tá com cuidado comigo", não era. Pra saber. Era para saber onde eu estava, com o que eu estava fazendo, para me manter presa ali no quarto. Isso foi por muitos anos. Então eu comecei a pedir a Deus que desse a ele uma mulher que ele gostasse o suficiente, que ele tivesse coragem de me deixar, porque eu tinha medo de deixar ele. Do que poderia E ele me passar. matar, porque era o que ele dizia. E meus filhos
presenciaram muito isso. E interessante, a minha mãe viveu a mesma coisa, Repetição de padrão repetição também. de padrão. Eu cresci num lar disfuncional, minha mãe ela sempre foi a provedora do lar, o mais forte financeiramente falando, e eu cresci vendo os vícios de meu pai e vendo meu pai bater na minha mãe. Eu cresci com isso. Então eu repito, a mesma história, o mesmo padrão. Então eu tive medo de deixá-lo e ele me matar. Então eu coloquei ali como uma carta ao universo, que Deus desse a ele uma mulher que fosse boa bastante para que ele me deixasse. E uma certa manhã, era mais ou menos às 5h30, 6 horas da manhã, ele já tinha 2 meses com a mala arrumada em cima da mesa, sem ter coragem de ir embora. E eu dizia, gente, não dá mais certo, eu não te amo mais, você também não me ama, você vive seus relacionamentos extraconjugais. Eu preciso viver, você está me matando. Eu estou adoecendo, eu preciso viver. Eu não sou feliz, você também não é feliz. Mas aí ele dizia, você tá com outro homem, não sei o que lá, aquela coisa toda, né? Enfim, na base do diálogo com ele não dava. Então eu fui para a base da fé. E 1 ano depois, para a honra e glória de Deus, as minhas correntes elas foram quebradas. Às 5h30 da manhã, ele pega a sua mochila, olha para mim. Eu já estava acordada, mas eu fingi que não, porque eu tinha medo. Quando ele levantava de madrugada, eu tinha medo de fazer uma arte. Quando ele levantava, eu levantava junto. E eu fiquei observando pelo buraquinho da coberta. Ele olha para mim, ficou um longo tempo observando, eu deitado na cama. Pega a mochila dele e vai embora. E ali, as minhas correntes se quebraram, os grilhões, os laços foram desfeitos e eu tive a minha liberdade. Porque eu tive fé, força e esperança. Mas, acima de tudo, eu busquei o autoconhecimento. Eu busquei aprender coisas que me fizeram me fortificar para que eu saísse daquilo. Porque se eu não aprendo tudo isso, eu nunca tive baixa autoestima. Nunca tive. Para dizer, eu estou nesse relacionamento porque eu tenho baixa autoestima, eu acho que ninguém vai me amar como ele. Nunca tive isso. Ele dizia, mas isso nunca passou pela minha mente. Eu nunca dependi financeiramente dele. Nunca. Emocionalmente, eu nem sei, porque eu não chorei quando ele saiu. Eu nem sabia avaliar essa parte de se eu tinha essa dependência emocional. Talvez eu tivesse, porque na verdade eu tinha medo de ser a mulher solteira, a mulher divorciada. Já tinha crença Eu tinha essas relacionada. crenças, que a minha questão mais eram crenças. Crença. A minha questão maior eram as crenças limitantes. E, e então eu consegui me libertar disso. Dessa forma, buscando esse autoconhecimento, buscando autoajuda nos livros. Eu nunca fui no psicólogo, eu nunca fui no terapeuta. Eu fui a minha própria terapeuta. Eu Foi fui a minha aplicando a própria sua psicóloga. realidade. Eu utilizei tudo que eu aprendia nos livros e nos ensinamentos em mim mesma. Eu fui a minha própria cobaia. E agora, por que que você resolveu trazer isso? Porque pelo que eu entendi, você trabalha com isso hoje. Sim, Isso virou o seu sim, trabalho virou hoje. meu trabalho. Por que que você decidiu trazer isso? A partir do momento que eu escrevi meu livro e eu lancei primeiro lá na cidade de Mongogi, no mês de julho, eu lancei esse livro lá em Mongogi. Em setembro eu já vim, lancei aqui na Bienal Internacional aqui de São Paulo. Eh, Quando eu fiz a palestra sobre os relacionamentos tóxicos, o nome da palestra era Saúde Mental é o mal do século XXI. Porque quando sua mente não está bem, tudo no teu corpo não vai bem. Ela vai reverberar em doenças, né? Aí vem ansiedade, depressão, as doenças psicossomáticas, a psorias e fibromialgia, tudo isso em decorrência de como está a tua saúde mental, que vai abalar a tua saúde emocional e física. Então, quando eu fiz aquela palestra, eu olhei nos olhos, eu gosto de olhar nos olhos das pessoas. E eu vi muitas pessoas chorarem. Eu vi muitas pessoas que olhavam para mim e diziam, parece que você está falando comigo. E, a posteriori, conversando com algumas pessoas e funcionários também, algumas delas me revelaram que também vivenciavam aquela situação e que encontraram na minha palavra força para lutar, para sair daquele casamento também que lhe trazia essas mesmas dores. Então eu disse, meu Deus, eu posso, com a minha história, ajudar tantas pessoas. A minha história de vida pode servir de exemplo e de força, de motivação para que outras mulheres saiam de seus relacionamentos abusivos. Então, e quando eu falo de relacionamento abusivo, eu não falo somente de um marido abusivo, também tem mulheres abusivas. Existem também colegas de trabalho tóxicos, existem patrões tóxicos, existem familiares tóxicos, mães, padrastos, existem vários tipos de relacionamento tóxicos e abusivos. E você pode sair de qualquer um deles. Mas o primeiro passo é você buscar se autoconhecer,